Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Na questão do consumo das famílias de baixa renda. Então, hoje você institui um benefício fiscal, que é a desoneração da cesta básica, né, para aliviar o imposto sobre o consumo dessas famílias de baixa renda. Mas acaba que a sistemática hoje é desonerar por produto e não pela pessoa, né? Isso acaba gerando uma distorção que quem tem capacidade contributiva, os mais ricos, acabam se beneficiando daquele benefício fiscal que era dirigido às famílias mais pobres. Então, um aspecto que está aí na reforma tributária, que é o chamado cashback, né? As pessoas de mais baixa renda que adquirirem os produtos terão de volta o valor do imposto. Tem como o governo controlar isso? Ele saber para quem ele tem que devolver? Porque, por exemplo, a gente vê programas sociais aí, você criou, por exemplo, o próprio Auxílio Brasil. Quantas 2,5 milhões de pessoas entraram na lista para receber o benefício e não tinham nenhuma necessidade de estarem lá, né? Não, o mesmo problema que está havendo com o Cade Único, com a Bolsa Família, vai haver nesse caso do cashback. Isso vai ser um desafio de se fazer a filtragem, né, um bom controle desse cadastro. Mas o fato é que o Brasil possui uma estrutura de TI, de tecnologia de informação, suficiente para permitir que esse benefício, então, seja direcionado a quem precisa. Olá para você que nos assiste ou nos ouve, aqui ao vivo para você, mais um podcast do Correio Brasiliense. Hoje aqui comigo está Vicente Nunes, nosso correspondente em Lisboa, e nós vamos entrevistar, já estamos aqui com Mauro Silva, presidente da Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que vai nos dar aqui um panorama sobre o evento que o Correio cedia nesta quarta-feira, 12 de abril, sobre a reforma tributária, um evento em parceria Correio-Unafisco. Doutor Mauro, muito bem-vindo ao podcast do Correio, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, boa tarde a todos, Vicente, Denise, é um prazer estar aqui. Acho que o evento amanhã vai ser muito rico, um assunto que tem tomado, né, a pauta, né, do governo que acaba de iniciar, e a sociedade brasileira toda tem discutido isso. Então, com certeza, o evento ele vai trazer boas ideias e bons debates amanhã. Então, prazer. Pois é, a gente tem... o tema está em discussão no Congresso, já existe até um grupo de trabalho criado especialmente para isso. O senhor acredita que será aprovado num curto espaço de tempo, essa reforma? Há essa possibilidade? Veja, o governo colocou primeiro uma agenda um pouco auspiciosa, né, de aprovar no primeiro semestre. Isso eu acho um pouco difícil de ser alcançado. No ano de 2023, aí já é um prazo mais razoável de se pensar que ela vai ser aprovada. Lembrando que esta reforma que está pautada é apenas uma parte daquela necessária, porque está pautada a reforma dos impostos sobre o consumo, né? Do ICMS, que é dos estados, e do ISS, que é dos municípios, e também tem alguns impostos federais, o PIS e COFINS, né? Alguns tributos federais, né? Ô Mauro, a gente está vendo essa discussão sobre reforma tributária há 30 anos e sempre se diz, cada governo que toma posse, este ano nós vamos apresentar a reforma tributária. Você acha que dessa vez há chance de verdade de essa reforma sair? E o fato dela estar sendo fatiada, como você ressaltou, começar pelo consumo, já que o Brasil é uma anomalia nesse sentido, né? Porque no Brasil se tributa consumo em vez da renda. E com isso, pobres proporcionalmente pagam mais impostos do que os ricos nas mercadorias e nos serviços que consomem. Como é que você vê essa questão? Você acha que realmente agora vai? Olha, quando a gente fala dos impostos sobre o consumo, a gente está falando de algo que afeta 80% do PIB. 63% do PIB vem do consumo das famílias e 17% do investimento das empresas. Então, o imposto sobre o consumo pode afetar isso. Então, vamos pensar como isso afeta.
No caso do investimento das empresas, a complexidade dos tributos e o gasto muito grande com o que a gente chama de compliance, né? Com justamente a necessidade de cumprir as obrigações tributárias, isso afeta o investimento das empresas, né? Então, e da onde vem essa constatação muito básica sobre complexidade? No ICMS, nós temos 27 impostos, legislações diferentes de impostos, né? No ISS, que é o imposto municipal, temos dezenas, né? Nós temos mais de 5 mil municípios, mas nem todos têm ISS. Vamos falar em dezenas. E além da legislação do imposto, nós temos a legislação que trata do contencioso, né? De como o contribuinte se defende, né? Das autuações, né? Então, são dezenas e dezenas de legislações de impostos e de contencioso. Então, fica muito fácil de quem nos ouve, de quem nos assiste, entender que há aí sim uma complexidade. Então isso já é algo que vai mexer na parte, vamos dizer assim, do investimento das empresas. Mas há outras coisas, por exemplo, na questão do consumo das famílias de baixa renda. Então, hoje, você institui um benefício fiscal, que é a desoneração da cesta básica, né, para aliviar o imposto sobre o consumo dessas famílias de baixa renda. Mas acaba que a sistemática hoje é desonerar por produto e não pela pessoa, né? Isso acaba gerando uma distorção que quem tem capacidade contributiva, os mais ricos, acabam se beneficiando daquele benefício fiscal que era dirigido às famílias mais pobres. Então, um aspecto que está aí na reforma tributária, que é o chamado cashback, né? As pessoas de mais baixa renda que adquirirem os produtos terão de volta o valor do imposto. Tem como o governo controlar isso? Ele saber para quem ele tem que devolver? Porque, por exemplo, a gente vê programas sociais aí, você criou, por exemplo, o próprio Auxílio Brasil. Quantas 2,5 milhões de pessoas entraram na lista para receber o benefício e não tinham nenhuma necessidade de estarem lá, né? Não, o mesmo problema que está havendo com o Cade Único, com o Bolsa Família, vai haver nesse caso do cashback. Isso vai ser um desafio de se fazer a filtragem, né? Um bom controle desse cadastro. Mas o fato é que o Brasil possui uma estrutura de TI, de tecnologia de informação, suficiente para permitir que esse benefício, então, seja direcionado a quem precisa. Então, vamos aliviar o imposto sobre o consumo das famílias de baixa renda. Como infelizmente no Brasil nós temos uma hiperconcentração de renda, nós temos um número de famílias de baixa renda muito grande. Você tem no Bolsa Família aí, no último levantamento que eu acompanhei, mais de 20 milhões de famílias, né? Então, se você alivia as famílias de baixa renda e libera recursos para o consumo, né? Lembra que eu disse que 63% do PIB vem do consumo das famílias. Você pode liberar mais recursos para o consumo das famílias e isso estimular o PIB. Então, isso a gente não precisa ter uma formação em economia muito profunda para entender que isso tem um reflexo sobre o PIB. Por outro lado, falando aí de benefícios fiscais, né, Vicente? Existem, então, os ineficientes, os desnecessários, né? Que são as exonerações. Algumas desonerações que vieram com a guerra fiscal. Então, outro ponto que explica muito a necessidade da reforma tributária é a guerra fiscal. O que é isso? É um estado ou um município competir com o outro, né, para que determinada empresa se instale neste estado ou naquele, ou neste município ou naquele. Foi o que houve com a Ford na Bahia, por exemplo, né? Que no momento que tiraram o incentivo, aí a empresa falou, então não me interessa mais, tchau. Na Bahia e no Rio Grande do Sul, né? Isso aconteceu fortemente, essa guerra fiscal. Veio uma decisão do STF que acabou não resolvendo muito, mas enfim, por que isso acontecia? Porque o ICMS e também o ISS, ele cobra na origem, aonde o produto é produzido, né? A cobrança na origem é isso. Você cobra onde o produto é produzido. E a reforma propõe cobrar no destino onde ele é consumido. Então, acabará a razão de existir da guerra fiscal. Os estados e os municípios não estarão mais estimulados a
conceder nenhum benefício, porque uma empresa se instalar no estado A, ou no estado B, ou no município A, no município B, não significará alteração na arrecadação desse imposto aí, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o nome que está se dando na reforma tributária. Porém, daí vem um problema, né? Como tudo, né, Vicente, Denise? Vem um problema. Porque o que acontece? Haverá mais consumo onde houver mais pessoas com capacidade de consumir. Claro, onde aí houver mais renda. vai para os estados maiores, né? E mais bem aqui em Atos. Minas, Brasília. Então, as desigualdades regionais, elas vão se nada for feito, essa é a questão. Se nada for feito, nesse projeto que está aí sendo discutido, se nada for feito, as desigualdades vão ser ampliadas. Mas por isso que surge a reforma tributária também, Exato, né? Daí então, que surge. Por isso que o governo fala que tem que fazer, tá tudo conectado, né? Exatamente. O arcabouço fiscal, com a reforma tributária. Isso. Ali tem que ser tudo aprovado ao mesmo Mas tempo. teria que ter um fundo para compensação. Dentro da reforma tributária, pensando justamente nisso, tem uma proposta de criar um fundo de desenvolvimento regional, justamente para quê? Já que as regiões e os estados e os municípios de menor desenvolvimento não vão poder atrair empresas para implementar o seu desenvolvimento, é preciso então que haja um fundo e esse fundo faça investimentos, de forma que com esses investimentos você desenvolva a renda daquele estado e daquele município. Já não existe o fundo da Sudene, o fundo do Nordeste, tem os fundos e setoriais. o Finan da Amazônia, né? Então, mas já o próprio existe ali, imposto, não sobrepõe só que o próprio fundos. imposto sobre consumo que vai ampliar essa desigualdade, ele precisa então fazer essa compensação, porque hoje eu tenho uma realidade, nós temos uma realidade em que os estados e municípios tentam compensar atraindo empresas. Não poderão fazer isso, então o próprio imposto que está sendo desenhado, esse IBS, né, que é a junção desses impostos sobre o consumo, ele então, de uma parte da arrecadação dele vai ser criado esse fundo. Então, veja que está se pensando nos efeitos positivos e em compensar eventuais efeitos negativos, né? Falando nos impostos sobre o consumo. Pois é, porque a proposta prevê ou um IVA simples, reunindo todos os impostos, Isso. ou o IVA dual, que aí você teria o IVA federal e o IVA regional. Vamos dizer assim, para não ser injusto, tem o IVA trial também. Então vamos falar sobre isso. O IVA único é juntar todos os impostos e todos os tributos sobre o consumo, inclusive os federais, num único imposto. Então, daí o nome IVA único, né? O IVA dual, você deixaria os impostos federais separados, que já tem... Porque aquela complexidade que eu falei, Vicente, Denise, não existe na esfera federal, porque você só tem uma legislação de PIS e COFINS. Você só tem uma legislação de contencioso. Então, aquela justificativa que eu dei para falar da reforma tributária para o ICMS e ISS, para os tributos federais, não existe esta complexidade. Existem outros níveis, né? Mas não nesse nível tão assim claro. Então, por isso que se fala no IVA dual, né? Então ficaria esse seria uma contribuição sobre bens e serviços para a União e mais um imposto seletivo, que seria o IPI, né? Para aqueles produtos que você quer estimular ou desestimular o consumo. E ficaria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, para estados e municípios. Mas também há uma proposta do IVA trial, né, que seria a CBS no nível federal, um imposto sobre o consumo no nível estadual, mas com uma legislação única, o que já diminui a complexidade, ajuda a complexidade, e um imposto sobre que é o ISS, né, que vai para os municípios. Qual é a crítica do IVA trial? Há uma disputa entre o ICMS e o ISS sobre a questão dos serviços. O ICMS ele pega um pouco de serviços, né? Então há uma disputa aí entre ICMS e ISS. Se você, com o IVA dual, desaparece essa disputa.
né? E com o IVA trial, você teria que manter um certo nível de complexidade ainda na legislação para separar o que é mercadoria do que é serviço. Então, vamos dizer assim, tentando simplificar bastante a discussão, no IVA trial você teria essa discussão do que é serviço. Porque hoje até, por exemplo, um carro está deixando de ser mercadoria para ser serviço, não é verdade? Sim. O carro, o que ele te traz? A possibilidade de você se deslocar livremente de um ponto a outro. Se você tem um carro seu, você não precisa esperar o Uber, nada disso. Hoje você pode alugar um carro e ele ficar com você. E aí virou serviço. É um serviço. Então você, em vez de consumir uma mercadoria... É meio sapatênis ali, né? Sabe se é sapato ou se é tênis. Em vez de você comprar uma mercadoria, você passa a consumir um serviço. Isso é só um exemplo que se dá, que a modernidade está transformando o que é mercadoria em serviço. É a nova economia. É a nova economia. Inclusive, a reforma deve levar isso em consideração. Exatamente. Né? A nova economia. Então, essa discussão do IVA dual e trial tem esses componentes, né? Mas o que está prevalecendo hoje nas conversas que a gente tem tido é a ideia do IVA dual, né? Inclusive é a inspiração de países... Porque quando você pensa num país, você tem que pensar o seguinte: esse é um país centralizado ou é uma federação? Porque tem alguns países que têm, não são federação, é um governo centralizado, né? Mas para países que têm federação como o nosso, como Canadá e Índia, federações parecidas com a nossa, o IVA lá é dual, né? Mas aqui não ia dar uma discussão, desculpa, Vicente, só para tentar fechar esse assunto. Não é difícil ter o dual? Também não vai causar ali uma briga entre estados e municípios para saber quem fica com a maior parcela desses recursos? Era a pergunta que eu ia fazer, até porque, por exemplo, a gente tem visto uma manifestação contra a reforma mais forte dos prefeitos. Sim. Os governadores... Pois é. Eles maiores das capitais e tudo isso. Inclusive teve a marcha dos prefeitos aqui. Com um discurso um pouco mais flexível. A maior resistência está onde? Então, como a gente está falando, né, eu queria depois que a gente falasse um pouco da reforma mais ampla, mas ainda falando da reforma do imposto sobre o consumo, e você está me indagando sobre essa resistência, essa divisão ainda é uma grande incógnita, né? Como resolver isso? Ou seja, isso vai ser a batalha lá no Congresso Nacional, né? A grande discussão no Congresso é como resolver a situação, essa disputa entre municípios, e principalmente os maiores municípios, com os estados. Por isso, cresceu muito no ano passado, quando no governo Bolsonaro se tentou discutir reforma tributária, a ideia do IVA trial, né, teve até uma campanha que se chamou Simplifica Já, que trazia a ideia do IVA trial, cresceu muito no final. Agora talvez ela volte essa discussão em função justamente defendida pelos prefeitos. Em função foi justamente dessa... Debatida. Inclusive, quero dizer que um amigo, que foi um dos líderes do Simplifica Já, me liga muito chateado. Você vê a importância do nosso seminário. Dizendo, não temos ninguém nos municípios, viu, Vicente? Mas a gente tem o secretário do município de São Paulo. No nosso primeiro desenho, não havia, ele falou assim, eu falei assim, foi uma falha minha, eu assumi, né? E agora está lá o secretário no nosso seminário, o secretário da Fazenda de São Paulo, que justamente vai trazer essa visão. E é importante debater. Claro, é muito importante, né? É diálogo. Claro, é diálogo, é debate. Agora, essa reforma... O debate foi muito enviesado nos últimos tempos, né? Muito nebuloso. Exatamente. Então, ainda mais que com a pandemia. Está dando conta, então, de trazer esse lado do debate. Mas tem prevalecido... no grupo do que foi criado agora da reforma tributária, liderado pelo deputado Reginaldo Lopes, tem prevalecido a ideia do IVA dual, a Receita tem falado isso, o secretário Api também tem falado isso. Mas isso não quer dizer que essa é a palavra final. Isso a política vai dar conta. Claro, A hora que chegar lá no Congresso, né, no calor do debate, é que as coisas se resolvem. Agora o senhor está falando de uma reforma mais ampla, né? Uma discussão, abrir um pouco mais o debate em relação à reforma tributária. Inclusive, outro dia, Everardo Maciel, que já foi secretário da Receita, estava num evento da LIDE Brasília, aqui era um almoço com empresários da cidade,
Haddad, em que ele disse, olha, essa reforma vai ser muito difícil, ele considera muito difícil dessa reforma ser aprovada, talvez ele não esteja acompanhando assim atentamente as discussões ali no Congresso, mas ele fez essa afirmação e disse, colocaram lá PIS/COFINS como se fosse imposto sobre o consumo, isso é imposto sobre renda, ou seja, estão fazendo uma confusão danada. Isso na avaliação dele. Sim. O senhor concorda que deveria ter ali menos impostos para juntar no nível federal ou deveria ter ali já começar a tratar, talvez não nesse projeto, mas já começar a tratar ali o imposto sobre a renda, né, para que quem ganha mais pague mais, porque esse, aliás, é uma das bandeiras aí do novo governo, né? Exatamente. Colocar o pobre dentro do orçamento e fazer com que quem não pague imposto passe a pagar. Como é que isso vai ser feito? Vai ser com essa reforma tributária? Quem está aí? Porque essa reforma mexe com o bolso, né? Com o meu, o seu, de você que está nos assistindo, sim, de todo mundo. Enfim, como é que o senhor vê? Quais são os outros passos dessa reforma? Esse primeiro já é assim, opa, agora vai? Ou ainda teremos aí, tá difícil e os outros passos, se esse está difícil, imagina os outros. Primeiro, a gente falou anteriormente sobre os 3 tipos de IVA e eu quero me posicionar que a nossa posição na Fisco é a defesa do IVA dual, né? Claro que a gente está aberto ao diálogo em relação ao IVA trial, né? Mas isso é uma discussão que vai ser feita dentro do Congresso, mas por aquele motivo que eu disse que como aquela complexidade das 27 legislações não existe em relação ao PIS/COFINS, então não tem essa justificativa de complexidade para você ter que juntar o PIS/COFINS com os demais. Então, a nossa posição é em defesa ou do IVA dual, que é o que prevalece hoje, ou do IVA trial. Agora, eu também, recentemente, né, Vicente, aqui mesmo no Correio, publiquei um artigo onde eu falava que a gente pode pensar em 5 tipos de tributo para a gente entender. Vamos chegar na fala do ex-secretário Everardo. Então eu disse lá, olha, eu tenho os impostos sobre o consumo, tenho os impostos sobre a renda, tem os patrimônio, vamos falar né? aqui impostos, né? Mas o nome técnico seria tributos, os tributos, né? Que é uma categoria geral, que financiam a Previdência, né? E sobre o patrimônio e sobre o comércio exterior, né? Então, a reforma tributária, quando se diz reforma tributária e se lê aí todo dia nos jornais, está sendo focada nos impostos sobre o consumo. Que é a primeira etapa. É a primeira etapa. Aí nós temos no imposto sobre a renda. Temos problemas gravíssimos ali. O congelamento da tabela do imposto de renda, né, já ultrapassa 151% a defasagem da tabela do imposto de renda. Hoje, qual que seria o piso ali para isenção? Olha, aplicando 151%, chega próximo dos R$5.000 a que isenção. É a proposta do presidente Lula de isentar até quem ganha até R$5.000. Hoje, a proposta que eles colocaram inicial, mas ainda não foi isso transformada nem em projeto de lei, nem em medida provisória, colocar a faixa de isenção para 2.112. Né? Hoje ela é ainda vigente de 1903,98. Então a proposta é para 2.112. A proposta é muito tímida, mexe só nessa faixa, não mexe nas outras. E eu tenho dito o seguinte, o que significa isso? Significa que 1.300.000 pessoas deixam de pagar, tá? Se for aprovado os 2.112 prometido pelo ministro Haddad. Por outro lado, para os pagantes, os continuarem declarantes e continuarem pagando, significa R$15,60 de alívio por mês apenas. Então é muito pouco. Eu acho que a classe média está com a expectativa muito maior do que isso, né? Então, esse alívio que a classe média precisa, né, em relação ao imposto de renda, é muito maior do que R$15,60 por mês, né? Até a promessa do presidente Lula na campanha foi outra, né? Precisaríamos chegar nesses R$5.000. Evidentemente que isso não é fácil, né? De chegar, o esforço fiscal é muito grande, muito alto. Né? Muito alto para se chegar de uma vez, mas é preciso de um plano para se chegar até lá. E aí esse plano tem que trazer os ricos para o imposto de renda, como disse muito bem o presidente Lula.
Hoje, os Isso, ricos... por exemplo, poderia ser feito por meio da tributação de lucros e dividendos? Exatamente. Quem hoje, os ricos, eles geralmente têm a renda vinda da receita do capital, né, do lucro que ele investiu em algum empreendimento e recebe o lucro. Ao receber o lucro, desde 1995, da época do ex-secretário Everardo Maciel, esse recebimento de lucros e dividendos é isento na pessoa física. Só o Brasil e a Estônia, né? Que tem Então, essa isso é uma isenção. distorção muito grande, né? Embora eu, nesse ponto de virgem, então, do secretário Everardo Maciel, ele tem as justificativas, mas eu acho até por uma questão de justiça tributária, né? Era preciso trazer... que essas pessoas para pagar o imposto de renda. Agora, evidentemente que não é simples. Você fala assim, então traz o lucro para a tabela do imposto de renda da pessoa física. Então, isso não é tão simples assim, porque senão a carga sobre aquele que investe vai ficar muito alta. E isso tira a competitividade tributária internacional do Brasil. Então, imagina que hoje a empresa já paga uma alíquota nominal, não a efetiva, mas a nominal de 34%. Mas olha Aí o só, seu controlador também vai 27, pagar mais. Soma mais 27, isso levaria uma carga muito alta, né? Mas toda vez que fala em mexer com isso, todo mundo diz assim, então olha, não, é bom não mexer, porque senão eles vão tirar o dinheiro do Brasil, o investimento vai não é tão embora, vai simples botar a empresa assim, nos países vizinhos. Como é que resolve essa veja só, equação? A questão da competitividade tributária é um tema muito caro para mim, que eu fiz minha tese de doutorado exatamente nisso. Quer dizer, é claro que tem uma influência na decisão de investir, mas não é a principal. Ela é bem subsidiária na decisão do empresário que quer investir aqui ou em outro país. Essa não é a primeira decisão, não é o primeiro elemento que ele olha. Não é o tributo, ele olha o mercado consumidor. Né? Então ele olha isso. Se vai ter quem vai comprar os produtos dele. Né? Depois que ele toma a decisão de investir num determinado país, aí ele parte para a competição tributária com os países, ele estimula a competição tributária entre os países para que ele consiga uma vantagem maior naquele local que ele já decidiu investir. Né? Então, assim, mas como tem alguma influência, nós não podemos trazer a tributação de lucros e dividendos de forma a tirar o Brasil dessa competitividade, tirar essa competitividade do país. Mas é importante taxar em alguma coisa. Isso. Pensar numa legislação, né? Fazer um equilíbrio. O que nós temos hoje também, agora, eu falei do argumento daqueles que são contra, vamos dizer assim, a tributação de lucros e dividendos, ou traz elementos contra. Mas eu preciso falar do outro lado. No Brasil, há uma dupla não tributação. Há uma certa parte do lucro que não é tributada na pessoa jurídica e não é tributada, e por ser distribuída ao sócio, não é tributada também na pessoa física. Né? Isso por algumas sistemáticas que existem. Se você olhar, até convido quem estiver nos ouvindo, né, e tiver um pouquinho de gosto pela área, olha o balanço de uma empresa SA e veja o lucro contábil. O lucro contábil que ela vai distribuir para o sócio. E depois veja o lucro que ela vai submeter à tributação. É sempre muito menor. Então, este lucro contábil, até o lucro submetido à tributação, é o lucro não tributado na pessoa jurídica, mas distribuído. Então, este pedaço do lucro, ele passa por esse fenômeno da dupla não tributação. Ele não é tributado nem na PJ, nem na pessoa física. Então, essas distorções... Essa é mais uma razão para a gente ver esse gap de renda aí, né? Esse fosso que separa ricos e pobres no Brasil, né? Que é impressionante. Né? Então, assim, para resolver a questão da tabela do imposto de renda, eu vou ter que discutir a tributação de lucros e dividendos. Para poder financiar e alguém... Uma coisa compensar a outra. Exatamente. Então, assim, como eu disse, olha, vamos corrigir a tabela em 151%. Quanto isso significa, Vicente? Isso significa o seguinte, a previsão para o ano que vem é de mais de 400 bilhões de arrecadação de imposto de renda. Se você reajustasse, você aliviaria a classe média, que é quem está pagando imposto de renda hoje é a classe média, como a gente disse aqui, a classe rica não está pagando, em 230 bilhões.
Então é um belo alívio. Né? Então, mas para financiar a economia também muito para financiar bom, né? isso precisa cobrar do lado de lá. Vai ter um crescimento de consumo, vai claro, mover é um dinheiro, a máquina, né, que as pessoas mas para compensar o orçamento do governo, eu precisaria, então, mexer em algumas áreas, como a tributação de lucro e dividendos, para compensar isso. Isso aí, por exemplo, entra também a questão dos subsídios, ô Mauro? Exatamente. Porque a gente paga... o Brasil, os subsídios custam quase 4% do PIB no Brasil. Exatamente. Aí inclui Simples, Zona Franca de Manaus, que o governo já avisou que não vai mexer. Mas, em compensação, tem setores ali que levam um subsídio enorme e isso em nada contribui para a economia do país. Vicente, eu vou fazer aqui uma brincadeira e dizer o seguinte, numa conversa entre amigos, a gente diz que tem alguns assuntos que travam a conversa. Fala de religião, por exemplo, ou futebol, não é verdade? Sim. Atualmente e política também, né? Política também não pode mais. Tributária, tem alguns assuntos também que travam a discussão. Por exemplo, Zona Franca. Então, se você falar de Zona Franca, o assunto nunca vai avançar. E o governo já percebeu isso, ele quer tratar isso de outra forma. Mas, voltando na questão do imposto de renda, os benefícios fiscais, né, que você está falando de subsídio, Sim. a gente dá um tratamento de benefícios fiscais, e principalmente os benefícios fiscais, eu não sou contra benefício fiscal. Agora mesmo, nós tivemos um benefício para as placas solares. Né? Isso nós estamos sintonizados com um desenvolvimento econômico sustentável. Dentro né? da transição Claro, energética. Transição energética. Ótimo. Então, isso é um benefício fiscal que é bom para o Brasil. Né? Ele é eficiente. Agora, aqueles que são ineficientes. E a gente chama isso de privilégio tributário. Então, há muitos privilégios tributários. A gente tem até um hot site que é o privilegiômetro tributário, né, .com.br, e lá a gente mostra quais são esses privilégios, né, que não tem nenhuma ligação com o desenvolvimento econômico sustentável, geração de emprego e renda. Né? Pois é, Então, inclusive uma nós discussão. precisamos eliminar. Isso Inclusive é um ponto uma que tem que discussão. ser tratado, né? Com certeza. Inclusive tem uma discussão aí sobre taxar mais o petróleo, né? Que é a energia fóssil, né? O combustível fóssil, e dar ali todo o subsídio possível para as energias renováveis. Tivemos essa discussão aí no governo passado, aí zerou o ICMS, né? Zeraram os impostos ali federais para poder. Não pode ser, ali houve uma. Ali foi uma questão eleitoral também, né? Eleitoral. No meio dessa discussão. Ou seja, atropelou um pouco o que vinha sendo debatido ali no Congresso. É possível voltar essa discussão de, olha, vamos aí botar mais carga nos combustíveis fósseis e dar ali uma aliviada para as energias renováveis? A gente tem que ter isso no nosso horizonte, mas como são valores muito altos, então isso precisa ser muito bem desenhado, muito bem pensado. Naquele caso foi uma redução brusca porque tinha uma finalidade eleitoral. Claro. Então essa transição, ela sim precisa ser pensada. Você está falando da desoneração dos combustíveis, né? As vésperas das eleições. Houve a desoneração dos combustíveis fósseis, né? Às vésperas das eleições. Isso teve uma finalidade eleitoral, né? Quando, na verdade, todo mundo dizia, mas deveria onerar mais o combustível fóssil para que ele, a questão é mais poluente, etc. Só que tudo isso tem que ser feito de uma forma gradual, porque ainda nós não temos fornecimento de energias renováveis. E tem um pré-sal aí para explorar também, né? Que ainda vai um bom tempo. Alguma coisa pela frente. Mas então, na renda, como a gente dizia, temos esse grande desafio aí, benefícios fiscais ineficientes, tabela do imposto de renda a ser corrigida, né? E os lucros e dividendos para ser tributados. Inclusive o ministro Haddad falou que se ele for provocado pelo Congresso, ele apresenta lá as grandes empresas, que têm megas lucros e que não pagam impostos. Sim. Essa receita tem o domínio completo. E eu queria voltar um pouquinho, antes da gente encerrar, que é a questão do cashback. Porque, por exemplo, países como Canadá, Uruguai, Colômbia, Bolívia já usam esse sistema de devolver parte dos tributos para os mais pobres, né? Para as famílias de menor renda. Isso funcionaria no Brasil? E tem um modelo ideal que pode se considerar? É o canadense ou é dos nossos vizinhos aqui latinos?
Olha, é como eu disse, nós temos estrutura tecnológica para isso. Tem um desafio que que primeiro a pessoa teria que ter o recurso para depois ver esse recurso ser devolvido. Então, isso para uma família de baixíssima renda faz diferença. Né? Faz diferença. Então, esse modelo não é um modelo que vai ser discutido nessa fase constitucional da reforma, né? Porque tudo isso depois vai ter leis complementares e leis ordinárias, então nós vamos ter tempo ainda para melhor desenvolver esse modelo. Eu acho que ficando na PEC, né, na emenda constitucional, a previsão de que isso vai ser devolvido individualmente, eu acho que nós vamos ter tempo depois nas outras leis para discutir. Para definir, né, o modelo ali de Exatamente. devolução, como é que vai ser feito. Mas tem uma coisa que está sendo esquecida, viu, na discussão da reforma tributária e é importantíssimo. Como eu disse, daqueles grupos de tributos, tem os tributos que financiam a Previdência. Num país como o nosso, que tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Há um processo de envelhecimento por um lado, você tem muitas pessoas que precisam do benefício de prestação continuada. Nós precisamos de uma Previdência pujante e que precisa ser financiada. E o que está acontecendo? A nossa Previdência ela é financiada por quê? Por um tributo que incide sobre a folha de salários, né? E isso está sendo cada vez mais, vamos dizer assim, essa questão, por exemplo, dos aplicativos diminui bastante a formalização do trabalho. A pejotização, que é transformar empregos em empresas de prestação de serviço, né? Mesmo ele tendo subordinação, tendo que cumprir horário, o patrão muitas vezes obriga o empregado a formar uma pessoa jurídica e ficar como se o prestador de serviço fosse, o que não é, o que é uma fraude. Tanto é que no Brasil hoje você tem mais emprego informal do que formal, né? Então você tem, olha, a uberização, né? Ou seja, uma série de aplicativos. Você tem a pejotização. E as MEIs também, que é uma espécie de pejotização, houve um exagero na abertura de MEIs. Isso tudo o quê? Erodiu a base de financiamento da Previdência. E não se vê falar sobre isso. E isso é uma bomba relógio. E a sua proposta é o quê? Criar um novo tributo? Porque, por exemplo, o próprio ministro já disse, Haddad, que vai manter a desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam, né? Que vence agora no final do ano. O que seria o caminho? Então, gente, lembra que eu falei que tem alguns assuntos que travam a conversa, né? E diz que um dos assuntos que travam qualquer conversa tributária é a Zona Franca. E tem um outro que trava mais do que tudo a Zona Franca, que é falar sobre a CPMF, não é verdade? Então, que já foi sugerido para o outro. Inclusive, já teve acabar com a conversa sobre. Já teve gente que perdeu o cargo por falar nisso, o né? Haddad já avisou, não tem CPMF. Ele começou justamente dizendo que não vai ter, que é a CPMF, que não vai acabar com o incentivo para o Simples. Então, assim, Zona Franca. para que uma discussão de alto nível tributário não termine, né? E há um terceiro assunto também que bloqueia qualquer conversa, que é imposto sobre grandes fortunas. Então, eu brinco que tem então 3 assuntos que bloqueiam qualquer discussão tributária de alto nível: Zona Franca, imposto sobre grandes fortunas e a CPMF. Né? Então já se discutiu. Então eu não estou sugerindo nada disso. O que eu estou sugerindo é que nós temos que nos debruçar sobre o financiamento da Previdência. Eu não estou trazendo um modelo, mas eu estou vendo poucas linhas e pouco tempo da mídia e pouco tempo dos nossos políticos para debater o financiamento da Previdência. É mais um motivo para um seminário. Qual é a sua... Qual é o modelo que o senhor colocaria hoje? Tem alguma... Enfim, tirando esses 3 pontos aí, tem algum motivo para financiar? Nem a reforma resolve isso, né? Porque a gente viu a reforma de 2019. Então, esta reforma, que vai dar conta só dos impostos sobre o consumo, não está tratando do nosso problema do financiamento da Previdência, que financiam a Previdência. E não está tratando daqueles tributos sobre o patrimônio também que eu me referi. Aliás, vou me corrigir. Em parte está assim, parece que a PEC 110 está corrigindo aquele erro de não tributar jatinhos e lanchas. Né? Mas não está corrigindo a questão do imposto sobre herança.
né? Que ele é muito baixo no Brasil, em alguns países, que é o Imposto sobre Herança no Brasil, é o ITCMD, de competência estadual, né? É o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações dos estados. Então, hoje no Brasil atinge no máximo 8%, quando em países da Europa, dos Estados Unidos é 30%, 40%, 50%. Né? Então, isso é preciso discutir. Também não está sendo discutido na reforma. O IPVA tem uma proposta de solução, mas esse outro não. Então, isso dá uma sensação para o contribuinte de injustiça tributária muito grande. Além de ser uma fonte de arrecadação, né, para financiamento das políticas públicas, não tratar disso é muito ruim. Mas, no geral, por exemplo, começando pelo imposto sobre consumo, se isso passa no Congresso e se resolve em lei, já é um avanço. Então, Vicente... Ou é muito pouco? Eu acho que é um começo, né? Mas no meio disso tudo, não podemos deixar de falar nós falamos aqui de alguns obstáculos, que é a questão dos municípios, mas há um outro obstáculo gigante para se percorrer, para se chegar nessa questão da reforma tributária sobre os impostos sobre o consumo, que é a questão dos serviços, né? Se você insistir, e parece que não é isso mais o projeto, insistir numa alíquota única, ou seja, todo o IBS vai ter uma alíquota única de 25% a 30%. Agora, pense que hoje a escola do teu filho paga ISS de 5%, passará a pagar 25. 25, ou seja, vai ser repassado. A mensalidade vai aumentar. O teu plano de saúde também. Então, mas isso já evoluiu, já temos... E a ideia é ter imposto setorial, né? Alguns poucos, a ideia é essa, que todo mundo quer o seu setorial. Então, se tivermos muitos setoriais, aí voltamos a toda a complexidade anterior, né? A 100% de setorial, porque cada mas produto tinha. Mas a gente há de convir que serviço tem que ser mais tributado. Porque o serviço, quem paga, quem consome, os maiores consumidores de serviço são os ricos. Pobre consome comida. Então, não tem... Assim, a questão é a transição disso, né, Vicente? Não pode ser brusca, né? Se os serviços forem mais tributados, você também está fazendo justiça social. É lógico que esses setores têm um lobby muito forte. Saúde, educação, a gente sabe disso. Agora, não dá também para manter a distorção que a gente vê hoje, né? E é preciso, se a gente for falar de alíquota diferenciada, uma alternativa pode ser a Constituição autorizar uma progressividade de alíquota no caso dos serviços, né? Até alguém me disse que certamente que não é a mesma coisa eu tributar uma escola que cobra R$500 de mensalidade em relação com a escola que cobra uma mensalidade de 10, 15 mil reais, né? Ou seja, tem que ter né, o peso que cada uma tem que ser levado em conta, alíquota, né? Uma progressividade, a Constituição precisa autorizar. Ou seja, agora, essa é a discussão que vai apresentar. Na PEC. Porque se a gente viu as críticas, crítica dos municípios, a crítica da setorização de alíquotas, né? Então, são essas grandes nós que precisam ser desatados para poder a reforma tributária acontecer. Isso aqui é só um pequeno amostra do que vai ser o nosso verdade, seminário. É verdade. Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou, mas amanhã tem mais discussão de reforma tributária. Seminário Correio Brasiliense, o Nafisco, Correio Talks, começa amanhã às 9 da manhã, com transmissão pelas redes sociais do Correio Brasiliense. E se você quiser, o nosso auditório aqui no Correio está aberto para receber convidados. Muito obrigada pela audiência. Doutor Mauro, agradeço a sua presença aqui. Muito obrigada por ter vindo ao podcast do Correio. E amanhã estamos juntos lá no seminário. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Pois Vicente. Mauro. Vicente que vai mediar o nosso seminário amanhã. E você fica aqui a dica. Não perca, porque a discussão vai ser muito quente e profunda. Até a próxima!